E aí, pessoal, tudo bem? Bom, voltando, né, à atividade, voltando aqui com o canal. Bom, vai acontecer uma série de vídeos e o vídeo de hoje é sobre a economia colonial, tá? Bom, quais são as principais economias, né, e que de alguma forma acaba contribuindo para o processo das entradas, né? A palavra certa, as entradas. O que é as entradas, professor? É o quê? É o momento que a ocupação da colônia ela deixa de ser apenas litorânea e passa a acontecer um povoamento no interior, tá? Antes do processo do ciclo do ouro, né? Com o processo do ciclo do ouro, aí sim acontece aquele processo ali de um povoamento no litoral e um povoamento no interior. E aí o boom populacional. Mas antes disso, pessoal, tá? Aos poucos vai acontecendo. E a economia da colônia, né, no período colonial, não no período pré-colonial, no período colonial, a economia existiu o quê? A economia complementar, a economia auxiliar à economia do açúcar. Então, presta atenção, a principal economia do período colonial é sim o quê? O açúcar, tá? Como é que eu vou dizer? Os engenhos, né, produzindo o açúcar para vender para Portugal e aí sim Portugal distribuir para o continente europeu. Lembrando, né, que o Brasil é uma colônia de Portugal, tá bom? Então, antes disso, te inscreve aí no canal, deixa teu comentário e compartilha. Cara, vamos lá então. Primeiro de tudo, a principal economia do açúcar, já dei, né? A principal economia colonial disparado é o açúcar, tá? A plantação da cana para produzir o açúcar, tá bom? Uma parceria no processo da refinação, né? Refinação, não. Como é? No processo final, na produção da cana para produzir o que? O açúcar. Uma parceria com os holandeses, tá? Os holandeses eram parceiros dos portugueses. Cuidado, tá? Com a União Ibérica, aí sim, os portugueses invadem, instalam dentro de Pernambuco um governo holandês. Aí, quando termina a União Ibérica, vai acontecer o quê? A expulsão dos portugueses. Mas é assunto para outro vídeo, outra aula, tá? Então, a principal economia é o açúcar. E quais são as outras? Cara, a pecuária extensiva ou intensiva e extensiva, tá? A pecuária. Professor, o que é pecuária? A criação de gado solto, pequenos gados, né? Pequena quantidade de gados, tá? Mas se o engenho produz o açúcar e a economia, a base da economia, no caso, o sistema de economia é o plantation, né? Monocultura, tá? O que é a monocultura? É a produção só de um produto. Tá, e como é que vai acontecer a economia de outros produtos? Por causa do processo das sesmarias. O que é o processo das sesmarias? É o seguinte, o senhor do engenho, o donatário que ganhou a terra aqui, o direito de possuir essa terra, por mais que seja de capitania hereditária, a terra ele tinha o direito da posse, né? Da ocupação, mas a terra é de Portugal. Se ele não andar conforme for as regras, ele pode ser retirado e vir outro donatário para cá, beleza? As sesmarias é o seguinte, qual era a função do senhor do engenho aqui, né? Era proteger o território e também a responsabilidade do povoamento. Como é que ele ia fazer o povoamento? É o seguinte, você ganhou a terra, o que tu vai fazer? Tu vai trazer teu tio, tu vai trazer teu primo, tu vai trazer diversas pessoas para dividir contigo ali aquele pedaço e tu conseguir produzir qualquer outro tipo de produto. Então, né, no processo das sesmarias, sim, veio a pecuária extensiva, veio primos, parentes, né, dos donatários, dos portugueses, ganharam um pedaço de terra, um pedacinho de terra ali, e eles vão fazer o quê? Vão trabalhar com o gado. O que é o gado? O que significa trabalhar com gado? É a economia auxiliar da produção do açúcar. Porque dali tem o leite, tem a carne, tudo vai ser vendido para os senhores dos engenhos ali. Enfim. Tá. E por que ajuda no processo das entradas? Porque é o seguinte,
o gado, ele vai precisar de pasto. Então, automaticamente, eles vão entrando interior adentro, né? Interior adentro da colônia. E isso, galera, eles vão empurrando automaticamente as tribos indígenas. Por isso que vai vir as revoltas, enfim, que nós vamos trabalhar lá na frente, tá? Então, não esquece aí, principal é a economia do açúcar, é o açúcar. A segunda ou terceira, não tem ordem cronológica, é a pecuária intensiva e extensiva, tá? Qual é a função dela? É complementar, ou seja, vai auxiliar na produção do açúcar. Auxiliar como? Vai ajudar? Não, vai vender alguns produtos que os senhores dos engenhos e os seus escravos vão produzir aqui dentro. Vão produzir, não, vão consumir dentro da colônia. Perfeito? Qual é a outra? A outra é as drogas do sertão, tá? As drogas do sertão. Aonde? Na região amazônica ali, né? O que é a droga, professor? É aquela coisinha lá? Não é o negocinho do Bob Marley, né? Não, as drogas são o que? São especiarias que vão, como é que eu vou dizer? Os portugueses no processo não é na produção, né? No processo das especiarias, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar ervas medicinais, chás e vão vender para o continente europeu. Tranquilo? Então, são essas. Claro, logo lá na frente vem o tabaco, né? O fumo. Enfim, depois vem outras produções, outras economias, mas as principais ali no surgimento até a criação do governo geral, a instalação do governo geral aqui na colônia, essas são as principais, e isso a prova pode te cobrar. Opa, desculpa. O que permite, né, surgir novas economias além do açúcar? É o que? É o consumo interno ali e o processo das sesmarias. Não esquece, o processo das sesmarias já existe lá em Portugal e o donatário ganha por direito uma carta floral, né? E, como é que eu vou dizer? A carta de posse também, né? O direito de usar. E ali tem uma brecha que dá o direito do senhor do engenho dividir em pequenos lotes o seu território. Então não esqueça, cara, a principal economia é o açúcar disparado e com certeza, né, existe esses outros tipos de economia que o professor abordou aqui, que a prova pode acabar te cobrando. Por quê? Porque faz parte do processo das entradas, né? Entradas é dentro no interior, porque o português não conhecia ainda todo o território brasileiro, conhecia apenas o processo litorâneo. Tá bom? Então fica a dica aí. Curte, compartilha, né? Comenta aí. Um abraço, até mais, até o próximo vídeo, tá? Logo tem outro. Tchau!